Olá pessoal, bem-vindos ao canal Antônio Vieira. Eu sou o professor Vieira e este é o canal destinado a dar reforço ao ensino profissional e ao exercício profissional de engenheiros civis, engenheiros cartógrafos e agrimensores, estudantes técnicos na área de habitação, na área de estradas, em topografia, em hidrografia, em suma, em todas essas profissões cuja topografia faz parte do currículo profissional, e aí, pelo passar do tempo, muitos conceitos já foram esquecidos. E o propósito, então, deste canal é recordar esses conceitos e reforçar o ensino profissional. Nos vídeos passados, nós tratamos desse problema da concordância com espiral e deduzimos e discutimos as fórmulas envolvidas nessa concordância da transição de uma curva em espiral. Então, aqueles que ainda não viram essas aulas, eu aconselho ver, que é um bom reforço para a formação profissional e ter em mente, recordar aquelas fórmulas que são usadas em projeto de estradas, em locação de estradas, que o topógrafo, ao longo de toda a sua vida profissional, em muitos serviços aplicados à engenharia civil, ele tem necessidade de saber dessas fórmulas e saber os conceitos que estão por trás de tudo isso. Embora hoje em dia se use a estação total, que leva no seu bojo aqueles programas que fazem tudo que essas aulas que eu tenho feito aqui, deduzidas as expressões, todas essas expressões são traduzidas em programas, em linguagens de máquina e são colocadas como firmware, como chips, lá nesses processadores que vão embarcados na estação total. E na operação do dia a dia, o topógrafo, o engenheiro civil, ele praticamente só tem que apertar as teclas, chamar o programa adequado ao problema que ele está resolvendo e seguir a rotina que está já definida pelo fabricante ali na estação total. Mas é interessante que o topógrafo e o engenheiro saibam mais do que apenas ficar teclando, apertando os botões e as coisas acontecendo sem que ele saiba o que está fazendo. Então, nessa aula de hoje, nós, complementando as aulas teóricas dos vídeos anteriores, vamos tratar de um problema com concordância problema de concordância com curva em espiral. Vamos fazer como se fosse um tutorial com um exemplo prático. E o problema tratado aqui, ele foi dividido em 6 partes. Cada parte será um vídeo isolado para que não fique muito longo. Então, à medida que vocês forem vendo uma parte, dali a pouco será publicada a outra parte e assim por diante, né? Então vamos tratar desse problema prático, desse tutorial. O problema de concordância com curva em espiral. Então, esse é o problema, o enunciado do problema. Então, isso aqui é o problema. Uma curva espiral é usada na concordância de tangentes que formam um ângulo de 80 graus na estaca 10 mais 100 metros. Eu vou deixar a estaca assim como está aqui e oportunamente nós vamos falar um pouco dessa questão que está assinalada aqui, na forma como ela está assinalada e sobre esses 100 metros acrescidos aqui às 10 estacas. Continuando o problema. É desejado que a superelevação máxima de 0,125 metros por metro seja alcançada gradualmente ao longo dos 80 metros.
Então haverá então uma curva de concordância e a superelevação vai sendo alcançada gradativamente ao longo desses 80 metros, que será o comprimento da espiral. Continuando, se a espiral deve ser projetada para uma velocidade máxima de 50 kph, quer dizer, 50 km por hora, determine A. Raio da curva circular e grau de curva. B. Ângulo espiral no SC, que é aquele ponto de espiral a curva, e o ângulo central da curva circular. Esta será a primeira parte desse problema da concordância em espiral. C. Cálculo do comprimento da curva circular e o ângulo espiral no meio da curva. Essa será, então, a parte 2 do problema. D. Cálculo do offset desde a tangente até o meio da espiral e ao SC, quer dizer, o ponto da espiral à curva. Será, então, a parte 3. E. Cálculo da distância ao longo da tangente correspondente ao meio da espiral e ao SC. Essa é a parte 4. E F. Cálculo do recuo do PC e PT e da tangente total da espiral. Será a parte 5. E, finalmente, G. Cálculo das estacas dos pontos notáveis de concordância das tangentes. Então, esse é o enunciado do problema e a sua divisão em partes para que o vídeo não ficasse muito longo. Então, inicialmente, vamos destacar do enunciado os dados fornecidos. Então, o enunciado fala em ângulo entre as tangentes, é aquele ângulo I de 80 graus. Então, vemos aqui na figura uma perspectiva das tangentes ligadas por essa curva, composta nessa curva com superelevação, com a transição em espiral da clotoide, né? E temos aqui as tangentes passando aqui pelo eixo da estrada, né, com mudar de direção, e aqui a interseção dessas tangentes tem o ângulo que nós chamamos de I, formando 80 graus. A estaca do PI, a estaca desse PI, supõe-se que a estrada vem sendo estaqueada, vem sendo projetada, desde uma estaca lá de origem e dividida lá em estacas, vamos ver oportunamente, e a estaca correspondente a esse PI é 10 mais 100 metros. Fica na estaca de número 10 mais 100 metros. Superelevação máxima, saiu mal escrito ali, faltou um R, é E igual a 0,25 metros por metro. Então, nesse trecho da estrada, em que temos já desde o início aqui da transição em espiral, a superelevação vai sendo gradualmente projetada até que atinge o seu valor máximo aqui na parte circular da curva, e esse valor máximo é de 0,125 metros por metro. Essa é a elevação, a taxa de superelevação, né? E o comprimento da espiral, desde aqui quando a espiral inicia até quando chega no seu valor da superelevação máxima, esse comprimento da espiral, LC igual a 80 metros, está assinalado aqui por essa seta em vermelho. A velocidade de projeto, essa aqui na estrada, diz o enunciado, que essa espiral, essa superelevação aqui, são feitos de tal maneira que a velocidade de projeto seja de 50 km por hora. Então, passando esses quilômetros para metros, 1 quilômetro tem 1000 metros, então fica metros assim, por hora, né? E aqui 1 hora, a hora tem 3.600 segundos, né?
Então esse quilômetro é cancelado com 1 quilômetro aqui no numerador, e a hora cancelada aqui com essa hora. Então, fazendo-se essa divisão de 50.000 divididos por 3.600, nós ficamos com a velocidade em 3,88 metros por segundo. Então a velocidade usada será em metros por segundo. Já foi feita aqui a conversão. Então vamos então aqui essa primeira parte das 6, a primeira parte da resolução aqui do problema, que chamamos de parte 1, né? Vamos ver então o raio da curva circular e grau de curva, e ângulo espiral no SC e o ângulo central da curva circular. É isso que vamos tratar nessa primeira parte. Então vamos aqui ao raio da curva circular e grau de curva, né? Então vamos aqui considerar aqui uma reta e assim aquela outra reta tangente. Essas duas tangentes, elas são tangentes aqui a parte circular da curva. São duas tangentes a essa parte circular da curva. O raio da curva circular está assinalado aqui nesses dois pontos. E nós temos aqui 2 pontos aqui marcados. E no eixo de simetria aqui dessa curva circular, aqui na bissetriz aqui desse ângulo, nós vamos ter esse PI, ponto de interseção, na estaca 10 mais 100, por onde passará então essa tangente. Então essa tangente será cortada aqui por essa reta tangente ao trecho circular, e teremos aqui o ponto da curva composta, né, que será o ponto da passagem de tangente a espiral. Aqui começará a espiral e será então, terá uma concordância aqui com a curva circular simples num ponto SC. Então aqui tangente a espiral, que viria a parte da tangente, aqui passa para a espiral, e aqui vai passar o ponto de espiral para o círculo, né? Notando aqui espiral, como na língua inglesa, espiral é com S. E aqui então, já continuando aqui a curva, nós temos nesse ponto aqui, seria a passagem da parte circular para a espiral simetricamente, como já tínhamos nessa outra parte da tangente aqui, até vir ao ponto da espiral a tangente, aqui, ponto de espiral a tangente. Então essa é a curva composta, né? Uma curva constituída por um trecho em espiral, que a espiral é a clotoide, ou espiral de Cornu, um trecho circular, uma curva de circular, e a parte restante, o ramo restante da curva, que é o outro trecho em espiral simétrico e igual em relação ao inicial, né? Bom, o comprimento desse trecho em espiral, dado pelo enunciado a ser respeitado, é de 80 metros, né, para que aquela superelevação seja respeitada naquela velocidade de projeto 50 km por hora. Né? Então, o que você quer saber aqui? Qual deverá ser o valor do raio da curva circular sob as condições impostas da superelevação e da velocidade? Então, o problema impôs uma velocidade de projeto e uma superelevação. Então, presume-se que aquela superelevação será, então, suficiente para contrabalançar a força centrífuga que vai ser originada aqui pela mudança de direção do movimento, né, aqui da tangente para a curva, e com a força centrípeta. Então essa força centrífuga, ela vai ser então equilibrada com a força centrípeta. A força centrífuga será equilibrada pela força centrípeta, aquela força
dirigida para o centro da curva circular, por essa elevação da faixa da estrada, né, para que se crie, então, uma componente do peso para que se faça esse equilíbrio dinâmico. Então, qual deverá ser o raio dessa curva circular para que se possa ter uma superelevação máxima falada, né, de 0,125 metros por metro e uma velocidade de 50 km por hora. É o que sabemos, né? Então, sabemos lá daquela aula teórica já dada anteriormente que a elevação, né, a elevação da estrada é dada o valor da velocidade ao quadrado dividido por g, que é a aceleração da gravidade, multiplicada pelo raio da curva circular. Isto posto, podemos tirar aqui o valor do raio da curva circular que estamos querendo determinar, que será então v ao quadrado sobre g vezes a superelevação, né? Substituindo os valores dados, a velocidade em 50, passando aqui para metros por segundo, como já vimos, ao quadrado, a aceleração da gravidade é 9,81 e a taxa de superelevação aqui 0,25 metro por metro. Então, já vimos na aula teórica que as unidades ficam coerentes, todas dessa maneira, de modo que o raio será saindo em metros. Então, o raio da curva circular será 157,31 metros. Temos ele aí. Agora, qual será o grau de curva no trecho circular da curva? Então, alguns de vocês já tiveram a oportunidade de fazer um projeto de curva circular simples. Estamos tratando aqui da concordância com transição. Na curva circular simples, existe um elemento geométrico chamado grau de curva. E recordando aqui, o que seria então o grau de curva? Seria então aqui um ângulo aqui no centro da curva, um ângulo G, que subentende um arco, esse arco da curva circular, correspondente a 20 metros. Então, grau de curva é o ângulo central que subentende um arco de 20 metros de perímetro, né, de comprimento, né? Então, o grau de curva será, então, pela definição aqui de radiano, seria o arco dividido pelo raio. Isso aqui seria, então, o valor do ângulo em radianos. 20 metros divididos pelo raio da curva em metro. Metro cai com metro, fica, então, adimensional, em radianos, né? Então, o grau de curva será 20 sobre raio ao quadrado. Já sabemos quanto é o raio ao quadrado, mas queremos ter o grau de curva no sistema grau, minuto e segundo, né, do sistema sexagesimal, e então multiplicamos por 180 sobre π radianos, né? Então, radiano cai com radiano, né? E nós vamos ter esse produto aqui na unidade de grau. O grau de curva, então, fazendo essa conta e colocando já a expressão raio aqui, o grau de curva será 1145,916 sobre o raio da curva. Isso em graus, né? O grau de curva na unidade de graus. Então, G já está colocando aqui o valor do grau de curva já determinado, 157,31, ficamos que o grau de curva é igual a 7,284 graus. Esse é o grau de curva, que é um elemento geométrico auxiliar na locação do projeto e aqui em cálculo de estacas intermediárias, como
veremos, ou como muitos já viram, no projeto da curva, né? Então vamos ver agora o ângulo da espiral no SC e o ângulo central da curva circular. Então nós temos aqui já as duas tangentes da curva composta, o ângulo dessa interseção dessas duas tangentes, 80 graus, e temos aqui a curva composta do seu trecho em espiral, o seu trecho circular, da espiral à curva e da curva à espiral, e do outro trecho da espiral até a espiral à tangente. E aqui o comprimento de 80 metros da espiral. Agora queremos saber o ângulo da espiral no SC. Temos aqui em azul o ângulo total, né? Esse é o ângulo total em que uma normal tirada aqui a essa tangente forma com a normal tirada à tangente no ST. Então, o ângulo entre essas duas tangentes, o ângulo de deflexão aqui entre elas, é igual ao ângulo central formado pelas duas normais tiradas à tangente no TS, está coberto aqui na tangente espiral, e no ST. Esse ângulo é de 80 graus. O ângulo em espiral é esse em verde. É o ângulo formado entre a reta normal, aqui no início da espiral, o ponto da tangente à espiral, e o SC, ou entre o CS e o ST. Esse ângulo aqui é o chamado ângulo espiral no SC. Ele vai desde o espiral, da tangente à espiral, essa normal, até o SC. Esse ângulo aqui, né? É o SC, o ângulo na espiral. Então vamos calcular o valor numérico desse ângulo. Nós já vimos nas aulas teóricas, e deduzimos essa expressão, que o ângulo da espiral no SC é obtido dividindo-se o comprimento da espiral, o LC é o comprimento da espiral, no caso aqui foi dado esses 80 metros, por 2 vezes o raio da curva circular. Assim se determina o ângulo da espiral no SC, e esse ângulo vai ser em radianos, porque LC está em metro e o raio de curva está em metro. Metro por metro fica adimensional, esse ângulo fica em radianos. Então, para passar radianos para grau, nós multiplicamos por 180 e dividimos por π radianos. Aqui passamos essa constante de 180 sobre π, é para passar de radianos para graus. Aqui então temos o LC, que é 80 metros, 2 vezes o raio, já sabemos o raio da curva circular, 157,31. Então, fazendo essa conta, nós achamos o ângulo da espiral no SC 14,57 metros. Então está esse ângulo ali aqui na espiral. Então essa tangente aqui, essa tangente tirada na espiral, que é comum à tangente na parte circular e a tangente na parte em espiral, porque aqui é um ponto de concordância. As duas tangentes são comuns, assim como o raio é comum. O raio da espiral, nesse ponto, é igual a RC. A espiral tem um raio infinito aqui no tangente à espiral, e o raio da espiral vai diminuindo à medida que a curvatura da espiral vai aumentando, até que a curvatura da espiral fica igual à curvatura da parte circular. Então aqui os dois raios da curva circular e da espiral ficam iguais, e a tangente aqui no SC é comum à parte da espiral e à parte do círculo. Então, esse ângulo entre a tangente e a espiral, SC, 14,87 metros, é igual ao ângulo aqui entre
as perpendiculares, uma tirada aqui no TS e a outra tirada no ponto, tá? São ângulos de lados respectivamente perpendiculares. Esse lado aqui do ângulo 14 graus e pouco é perpendicular ao raio da curva e esse raio aqui é perpendicular à tangente. Então são ângulos de lados respectivamente perpendiculares, são iguais lá pela geometria de Euclides. Já era sabido isso há muito tempo. Vamos agora então calcular o ângulo central da curva circular. Já sabemos o ângulo total, né? Queremos saber o ângulo central aqui dessa curva circular. Quanto ele vale? Ora, isso é simples. Nós tivemos aqui pela figura que esse ângulo total aqui, que é o I maiúsculo, esses 80 graus, esse ângulo é igual SC mais SC, 2SC, mais esse ângulo θ. Então essa é a relação angular que existe aqui entre esses três ângulos. Então o θ que nós estamos querendo saber será o I, o ângulo de interseção das tangentes, menos 2 vezes o SC. Colocando os valores numéricos, o ângulo θ será os 80 graus, menos 2 vezes o 14,57, que é o ângulo do SC. Temos então aqui o ângulo θ, que é 50 graus, 50,86 graus, direitinho, né? Então era isso que eu queria mostrar a vocês nessa primeira parte. Espero que tenham gostado. Vejam a próxima parte para a continuação do problema. Se gostarem, compartilhem, né, essa solução, né, esse vídeo com outros colegas. Se ainda não estão inscritos, se inscrevam. E até a vista, pessoal. Vamos para a segunda parte que vamos ver a seguir.